As lâmpadas frias piscavam ocasionalmente, lançando sombras irregulares sobre os corredores silenciosos da funerária. Era tarde da noite, e eu estava sozinho ali. O relógio digital sobre a mesa marcava 02h47 da madrugada. Estava acostumado à quietude dos mortos, ao silêncio absoluto das câmaras frias e ao cheiro enjoativo de formol, misturado à cera das velas. Nada nunca me assustou de verdade. Mas naquela noite, um detalhe ínfimo rompeu a lógica do mundo que eu conhecia. Enquanto organizava alguns papéis no balcão, meus olhos se voltaram, por puro acaso, para a sala de velório número 3. A penumbra tornava difícil enxergar os detalhes, mas algo no caixão aberto me fez franzir a testa. A tampa de vidro que cobria o defunto estava embaçada. Por um instante, achei que era um truque da luz, talvez poeira ou umidade. Mas quando me aproximei, percebi algo que me fez recuar com um frio na espinha. Marcas de respiração. Minha mente tentou buscar explicações racionais. Talvez alguém tivesse aberto o caixão recentemente. Talvez fosse apenas umidade condensada. Mas nada disso fazia sentido. Aquele corpo estava ali há 2 dias. 2 dias. Morto. Engoli em seco e me inclinei para olhar mais de perto. A marca no vidro parecia recente, como se alguém houvesse acabado de soltar um suspiro contra a superfície fria. Meu coração batia acelerado quando passei a manga do uniforme sobre o vidro, tentando limpar o embaçamento. Mas assim que o fiz, o sangue gelou em minhas veias. Havia algo do outro lado do vidro. Uma sombra escura movia-se sob o reflexo opaco, lenta e sutilmente. E então, como se quisesse ter certeza de que eu estava vendo, um dedo pálido e rígido tocou a superfície. De dentro, a funerária onde eu trabalhava não era grande, mas atendia a cidade inteira. Pequena, discreta, um prédio antigo de paredes acinzentadas que exalava um cheiro de madeira úmida, misturado a flores murchas. Não era o tipo de lugar que alguém gostaria de estar depois da meia-noite. Mas para mim, era só mais uma noite de trabalho. Meu nome é Diego. Tenho 32 anos e trabalho há quase 5 anos nesse lugar. Não sou coveiro nem agente funerário. Apenas um funcionário da madrugada, responsável por vigiar os corpos que chegam, organizar documentos e manter a ordem até o amanhecer. Não era um trabalho difícil, apenas solitário. E honestamente, preferia assim. Naquela noite, o corpo do Sr. Arnaldo Santos ocupava a sala de velório número 3. Ele havia falecido 2 dias antes, de parada cardíaca. Um homem de 67 anos, viúvo, sem filhos. Tinha sido encontrado em casa, já sem vida, por um vizinho que estranhou o cheiro. Seu velório aconteceria pela manhã. O caixão já estava preparado, com a tampa de vidro selada. Ele vestia um terno escuro, os dedos entrelaçados sobre o peito. Tudo parecia normal, até eu ver o vidro embaçado. Minha mente se recusava a processar aquilo. Um corpo morto não pode respirar, não pode se mover. Mas eu vi aquele dedo tocar o vidro de dentro. E pior, o vidro agora estava marcado com algo que parecia um círculo perfeito, como se tivesse sido desenhado com um dedo gelado. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Dei um passo para trás, o coração martelando no peito. Pensei em ligar para alguém, mas para quem? O que eu diria? Respirei fundo e reuni coragem para olhar de novo. Foi quando ele abriu os olhos. Os olhos que, há 2 dias, deveriam estar fechados. Meu corpo travou. O choque me pregou ao chão como se minhas pernas não existissem mais. Os olhos do Sr. Arnaldo estavam abertos, fixos no teto da sala de velório, imóveis, mas vazios como poços sem fundo. Eu não conseguia desviar o olhar. Não conseguia piscar. O vidro ainda estava marcado com aquele círculo, e o dedo pálido dele continuava apontado para a superfície, como se quisesse me mostrar algo. Isso não é possível, murmurei sentindo um gosto amargo na boca. Minha mente lutava por respostas. Talvez fosse apenas um espasmo post-mortem. Talvez o embalsamamento tivesse falhado. O cérebro humano às vezes se nega a aceitar a morte, mesmo depois de o corpo desistir. Mas abrir os olhos 2 dias depois, isso não era normal. Fui tomado por uma sensação horrível, a de que não estava mais sozinho naquela sala. Não era apenas o morto ali dentro. Havia algo além dele, algo invisível, mas que podia sentir minha presença tanto quanto eu sentia a dele. Minhas mãos tremiam quando peguei o celular e ativei a lanterna, apontando para o vidro. A luz revelou um detalhe que antes não tinha notado. Os olhos do Sr. Arnaldo não estavam apenas abertos.
Eles estavam cheios de lágrimas. Gelei dos pés à cabeça. Então, sem aviso, o vidro estalou. Não foi um estouro, nem um vidro quebrando completamente. Apenas um estalo, como se algo dentro do caixão tivesse empurrado contra a tampa. E então veio o som. Um gemido. Baixo, arranhado. Quase um sussurro engasgado que parecia vir de um lugar muito fundo, muito escuro. Socorro! Eu senti a bile subir pela garganta. A voz era fraca, como se os pulmões estivessem lutando para arrancar aquele último fôlego de dentro do corpo embalsamado. Ele estava pedindo ajuda, mas ele estava morto. Meus instintos gritavam para eu correr, sair daquela sala e nunca mais olhar para trás. Mas meu corpo não obedecia. Era como se uma força invisível me prendesse ali, me obrigando a encarar aquela cena impossível. O Sr. Arnaldo piscou, devagar, como se estivesse despertando de um longo sono. O vidro estalou novamente. Eu sabia o que viria a seguir. Tentei recuar, mas o som seguinte fez minhas pernas cederem, unhas raspando no vidro. Primeiro de leve, como uma carícia, depois com mais força, até se tornarem arranhões desesperados. O ar na sala ficou pesado, denso, impregnado com um cheiro forte de formol misturado a algo podre. Socorro, me tire daqui. Dessa vez, a voz foi mais clara. Não um gemido fraco, mas um grito abafado, como se estivesse sendo sufocado dentro do próprio caixão. Eu me arrastei para trás, sem conseguir desviar o olhar. Meus dedos tatearam o bolso em busca do celular, mas a tela tremia tanto em minha mão que apertei qualquer número na discagem. A ligação caiu. Foi então que o vidro quebrou. Um estilhaço caiu no rosto do morto. O corte foi pequeno, mas algo saiu de dentro da ferida. Não era sangue. Era um líquido escuro, viscoso, que escorria devagar pelo rosto cinzento dele. Os olhos do Sr. Arnaldo se voltaram para mim. Agora ele me via. Ele mexeu os lábios e num fio de voz murmurou. Ele me enterrou vivo. E então sorriu. Não um sorriso normal, mas um sorriso largo demais, esticando os cantos da boca além do que um ser humano deveria ser capaz. O vidro cedeu de vez. Eu não esperei para ver o que viria a seguir. Corri para fora da sala, para longe daquele morto que respirava. Mas antes de sair, eu ouvi a tampa do caixão abrindo, e então passos. Corri pelos corredores vazios da funerária, o coração martelando contra as costelas. O ar parecia mais pesado, como se o próprio ambiente estivesse contra mim. As luzes tremulavam, lançando sombras distorcidas nas paredes. Mas o que realmente me apavorava não eram as sombras. Eram os passos. Passos lentos, arrastados, cheios de um peso antinatural. Algo vivo, ou quase vivo, se movia atrás de mim. Virei a esquina do corredor e tropecei, batendo o ombro contra a parede. A dor explodiu, mas eu mal tive tempo de processar, porque quando me virei, ele estava lá. O Sr. Arnaldo havia saído do caixão. O corpo dele parecia errado. O terno estava amarrotado e sujo de um líquido escuro que pingava no chão. Os olhos brilhavam com uma luz mortiça e os dedos estavam crispados como garras. Ele tentava falar, mas sua garganta só emitia um som grotesco, como algo molhado e quebrado ao mesmo tempo. Me ajude. Ele repetiu, mas havia algo errado em sua voz. Não era apenas desespero, era um tom zombeteiro. Eu me levantei de um pulo e corri para a porta de saída. Meus dedos tremiam tanto que mal conseguia enfiar a chave na fechadura. Atrás de mim, os passos aceleraram. Meu sangue gelou. Eu consegui abrir a porta no último segundo e me joguei para fora, tropeçando na calçada. A rua deserta se abriu diante de mim, e por um instante, achei que estava salvo. Mas então parei, porque a funerária estava silenciosa demais. Girei a cabeça devagar. A porta estava entreaberta, revelando apenas um pedaço do corredor escuro lá dentro. E o Sr. Arnaldo não estava mais lá. Ele tinha sumido. Meu peito subia e descia em pânico. Eu não sabia para onde correr, quem chamar, quem acreditaria em mim. Foi então que meu celular vibrou. Olhei para a tela. Número desconhecido. Minhas mãos trêmulas deslizaram para atender. Alô? Minha voz saiu fraca. Do outro lado da linha, uma respiração pesada, baixa, próxima. E então uma voz rouca, arranhada, que gelou minha alma. Me enterraram vivo. O celular escorregou da minha mão. Quando olhei para a calçada à minha frente, vi pegadas escuras se formando sozinhas no chão, como se algo invisível estivesse se aproximando.
E eu soube naquele momento que isso não tinha acabado. O morto andava por aí, e ele ia encontrar quem o enterrou. Meu corpo congelou. As pegadas se aproximavam devagar, mas com certeza, como se aquilo soubesse exatamente onde eu estava. Meu peito subia e descia em desespero, mas meus pés não obedeciam o comando para correr. A rua deserta ao meu redor parecia ter mergulhado em um silêncio sobrenatural. Nenhum carro passava, nenhum cachorro latia. O mundo inteiro parecia contido naquela presença invisível que agora se aproximava de mim. Meu celular, caído no chão, vibrou uma última vez antes de desligar sozinho. Foi então que a respiração recomeçou, baixa, arrastada, próxima demais. Um vento gelado roçou minha nuca, e mesmo sem querer, eu olhei para trás e vi. Não sei dizer o que era. Não sei se era um homem, um cadáver ou algo muito pior, mas aqueles olhos, fundos e mortos, me fitaram de um jeito que arrancou minha alma do corpo. Antes que eu pudesse reagir, tudo escureceu. Eu acordei no dia seguinte com a luz do sol invadindo pela janela do meu quarto. O calor do dia começava a suavizar a tensão da noite anterior. Não sabia se aquilo tinha sido real ou apenas um pesadelo, uma daquelas visões delirantes causadas pela tensão. Mas uma coisa era certa: eu estava vivo, e aquele terror parecia ter ficado para trás. O celular, ainda no chão da rua, estava desligado, mas não havia sinal de pegadas, de rastros ou qualquer presença estranha. A funerária estava como sempre foi, silenciosa e inofensiva, sem indícios de qualquer coisa incomum. Nenhuma voz rouca se repetiu do outro lado da linha. Poderia ter sido apenas minha mente, sobrecarregada, me pregando uma peça. Afinal, quem acreditaria em uma história como a minha? O cemitério não era uma lenda, mas um lugar onde as pessoas descansavam, ou ao menos era o que eu queria acreditar. Mas, ao olhar para o reflexo do espelho, uma última coisa me fez parar. Nos meus ombros, um vestígio, um pedaço de vidro, estilhaços. E então, antes que eu pudesse pensar em mais alguma coisa, uma respiração baixa e arrastada se fez ouvir, bem perto de mim, como um sussurro no fundo da minha alma. A pergunta que ficou no ar: será que o Sr. Arnaldo realmente se foi? E assim, o dia seguiu seu curso normal, como se nada tivesse acontecido. A vida pareceu seguir em frente, como se eu tivesse deixado para trás uma ilusão, uma daquelas que nossa mente cria quando se está perto de um limite. Eu tentei convencer a mim mesmo de que tudo não passou de um pesadelo, uma história que se formou em minha cabeça, alimentada pelo medo e pela solidão. Mas algo dentro de mim não podia ignorar o sussurro, a respiração baixa e a sensação de que algo ainda estava me observando. Não tardei a perceber que, em algum lugar, um vidro quebrado me observava. Uma sombra, talvez, ou uma lembrança viva de uma noite que parecia não querer desaparecer. A funerária ficou para trás, mas aquela presença, o que quer que fosse, continuou a me acompanhar, como uma marca invisível que não se pode apagar. E por mais que eu quisesse acreditar que tudo estava bem, uma voz rouca e sussurrante me lembra todos os dias: eu fui enterrado vivo, e agora eu sei que nada realmente se vai. A sala estava carregada de um silêncio pesado, como se o ar tivesse parado de respirar junto com ele. O corpo de Antônio, deitado em um caixão de madeira simples, parecia tão tranquilo, tão imóvel, que quase dava a impressão de estar dormindo. A família reunida em torno dele compartilhava olhares cansados, sussurros contidos e suspiros de desgosto. A morte, uma presença palpável na sala, havia engolido a vida de Antônio com uma frieza impiedosa, ou pelo menos assim parecia. Mas havia algo ali, algo estranho que os olhos não conseguiam perceber à primeira vista. A tia Adelaide, uma mulher idosa, de olhar perturbador e mãos trêmulas, estava fixada no caixão. Seu olhar não saía do rosto de Antônio. Ela sussurrava baixinho, quase como se conversasse consigo mesma, mas suas palavras não passavam despercebidas. Ele ainda está vivo. Eu sei que ele está. Ninguém deu atenção. Todos estavam cansados demais para lidar com isso, principalmente depois do sofrimento e do desgosto da perda. Tia Adelaide, por favor, ele já partiu, disse um sobrinho, tentando convencê-la. Mas ela não se movia, não piscava. Seus olhos não deixavam o caixão.
Uma aura de desconforto pairava sobre a sala. O clima pesava ainda mais quando, subitamente, um dos presentes, ao se aproximar para ajustar um arranjo de flores, notou algo estranho. Uma lágrima, uma única lágrima, escorrendo do canto do olho do homem morto, escorrendo lentamente por sua face pálida. E naquele momento, a realidade foi rasgada. Algo não estava certo. Algo estava profundamente errado. A casa estava mergulhada na penumbra da noite, com as poucas luzes fracas das velas criando sombras dançantes nas paredes. O silêncio, além de profundo, tinha uma qualidade opressiva, como se até mesmo as paredes estivessem retendo a respiração. O funeral de Antônio havia começado poucas horas antes, mas o luto que permeava a casa não era apenas de tristeza. Havia uma sensação de algo não resolvido, algo que pendia no ar. A casa, um sobrado antigo, parecia ainda mais escura e desconfortável do que o normal, com as janelas cobertas por cortinas pesadas e a lareira apagada. A mobília estava disposta de forma tão meticulosamente ordenada que parecia quase como se o lugar estivesse tentando esconder seus segredos. O aroma da madeira envelhecida misturava-se com o perfume das flores, tornando o ambiente ainda mais claustrofóbico. Antônio era o caçula da família, um homem calmo, gentil, mas de uma saúde sempre fragilizada. Nos últimos meses, ele havia ficado cada vez mais pálido, como se estivesse se distanciando do mundo aos poucos. Durante o velório, todos pareciam em choque, tentando entender que ele havia partido tão rapidamente. Mas havia algo em seu rosto que ninguém conseguia identificar. A expressão de Antônio, embora serena, parecia um pouco errada. Não era apenas a frieza do cadáver. Era algo no jeito em que seus lábios estavam ligeiramente curvados, como se estivesse tentando sussurrar algo. Adelaide, a tia idosa, era a figura mais estranha da sala. Com seus olhos sempre inquietos, ela parecia sentir algo que os outros não podiam ver. Sempre foi uma mulher excêntrica, marcada por um comportamento estranho desde a juventude. Aos 72 anos, ela ainda mantinha os olhos vivos e alertas, como se estivesse observando algo além daquilo que a maioria das pessoas conseguia enxergar. Aquela noite, seus dedos, em particular, tremiam de forma mais pronunciada, como se algo estivesse a forçar a sua mente a entrar em um estado de vigilância constante. Ela se aproximou do corpo de Antônio uma vez mais, sua boca murmurando algo inaudível, mas com um tom urgente. Ela não acreditava no que todos estavam dizendo. Para ela, ele ainda estava ali, esperando. Ela já presenciara algo assim antes, mas ninguém acreditava. A sensação de morte não estava completa, e Adelaide tinha certeza disso. Enquanto isso, os outros, todos de alguma forma desconfortáveis com a insistência de Adelaide, continuavam com seus próprios pensamentos. A sobrinha de Antônio, Isabela, observava de longe. Era uma jovem que sempre tivera um certo fascínio por mistérios. Ela tinha o hábito de estudar as emoções não ditas, os olhares, as expressões. Algo nela dizia que estava prestes a descobrir algo que não queria saber, algo que faria seu mundo se desintegrar. Tudo parecia bem até aquele momento. A angústia estava presente, sim, mas a vida seguia seu curso, até que um detalhe minúsculo, mas perturbador, se revelou. Enquanto a tia Adelaide não desviava os olhos de Antônio, Isabela, ao tentar se aproximar mais do caixão, notou algo em sua face. Uma lágrima. Uma simples lágrima escorrendo do rosto pálido de Antônio. E foi nesse exato momento que a verdade começou a se infiltrar naqueles pensamentos. O som do vento batendo contra as janelas quebrava o silêncio, mas nada parecia capaz de dissipar a tensão que pairava na sala. A lágrima que escorria do rosto de Antônio havia sido vista por todos, mas ninguém sabia o que fazer com aquilo. A tia Adelaide estava em um estado quase de transe, como se tivesse percebido algo que os outros não podiam compreender. Ela não parava de murmurar palavras desconexas. Eu avisei, ele está preso aqui. Não podemos deixá-lo partir assim. A sobrinha Isabela sentia um nó apertado no estômago. Ela olhou ao redor, vendo os rostos surpresos e desconfiados, mas ninguém parecia estar reagindo como deveria. O cadáver de seu tio estava ali, inerte, mas a lágrima que caía lentamente, como se em câmera lenta, parecia tirar a sanidade de todos. Os outros familiares se aproximaram, tentando encobrir o desconforto com sorrisos nervosos. É só um reflexo.
Talvez o ar-condicionado ou uma gota de suor. Nada demais, disse o sobrinho mais velho, tentando dar um sentido racional àquela cena estranha. Mas Isabela, com os olhos fixos na lágrima, sabia que aquilo não fazia sentido. Algo estava acontecendo ali, algo que nenhum deles compreendia. A casa estava fria, mais fria do que o normal, e as luzes das velas, que antes tremeluziam suavemente, agora piscavam de forma irregular, como se algum tipo de energia estivesse sendo drenada de dentro. A atmosfera estava densa, cada respiração parecia forçada, e uma sensação de pavor começava a se espalhar como um veneno no ar. Isabela, incapaz de suportar mais aquela pressão, se aproximou mais do caixão, sua mão tremendo levemente. Ao olhar mais de perto, ela percebeu algo mais. Não era apenas a lágrima. Era um movimento sutil, imperceptível, mas presente. O peito de Antônio estava se movendo levemente, como se ele estivesse respirando. Não era possível, mas Isabela não podia negar o que seus olhos estavam captando. Ela olhou para a tia Adelaide, que agora estava parada, os olhos fixos no corpo, as mãos unidas como se estivesse em oração. Um olhar de pura concentração, de uma pessoa que não temia mais o que estava acontecendo. Ela estava esperando por algo que os outros não conseguiam ver. Então, a primeira palavra saiu de sua boca, baixa, mas clara. Ele não está morto. Ele está preso entre os mundos. Ninguém acreditou. Os rostos se endureceram. Os olhos desviaram. Tia Adelaide, você precisa descansar. Você está falando besteira, disse o sobrinho mais velho, tentando afastá-la do caixão. Mas Adelaide se afastou, seus olhos fixos na sobrinha Isabela, como se ela fosse a única pessoa capaz de compreender. Isabela não sabia o que fazer, mas não conseguia desviar o olhar do cadáver. Algo não estava certo. Algo estava errado em uma escala que ela não poderia entender. Ela sentiu um frio subir pela espinha, um calafrio que percorreu todo o seu corpo, e a casa parecia girar ao seu redor. A luz das velas piscou novamente, agora mais forte, e então ela ouviu um som baixo, quase abafado, vindo de onde o corpo de Antônio estava. Era como um suspiro tão fraco, tão leve, que parecia um eco vindo de um abismo distante, mas estava ali, um suspiro, seguido por outro, mais forte. O ar na sala parecia ficar mais espesso. O terror começou a se espalhar pelo rosto dos presentes, mas nenhum deles teve coragem de se aproximar. A respiração de Antônio era agora inconfundível. Ele estava vivo, mas preso dentro de seu próprio corpo, incapaz de se comunicar, incapaz de fazer qualquer coisa, exceto emitir suspiros suaves. Isabela deu um passo em direção ao caixão, seus olhos fixos no rosto de seu tio, esperando, temendo, algo que ela não podia definir. O silêncio voltou a tomar conta da sala, mas agora era um silêncio pesado, esmagador, como se todos os sentidos estivessem sendo levados a um limite desconhecido. Então, a lágrima que ainda escorria pelo rosto de Antônio começou a brilhar, como se fosse iluminada por uma luz interna. Não era mais uma lágrima normal. Era algo mais. Algo que parecia querer se comunicar. Algo que transcendia o humano. E à medida que o som do suspiro aumentava, todos na sala sentiram um arrepio crescente. Uma sensação de que estavam prestes a descobrir algo terrível. O ar estava espesso, denso com o que parecia ser uma energia elétrica. O frio que tomava conta da casa era mais do que uma mera sensação climática. Era um gelo que se entranhava na pele, que cortava até os ossos. Todos estavam paralisados, os olhos fixos no corpo de Antônio, que, agora, não dava mais sinais de quietude. O suspiro que vinha de sua boca era mais forte, mais audível, quase como um gemido de dor contida que ecoava pela sala. A lágrima brilhava mais intensamente, escorrendo de seu olho como se tivesse vida própria, desafiando a lógica e a física. O brilho era desconcertante, como se algum tipo de energia estivesse sendo gerada de dentro de seu corpo. Um tipo de energia que não deveria estar ali. A sala parecia encolher ao redor deles, como se as paredes estivessem se fechando lentamente, e todos os presentes sentiam a pressão crescente. Foi quando Isabela, incapaz de se afastar mais, deu um passo mais próximo do caixão. Seu corpo tremia, não apenas de medo,
mas de uma sensação visceral de que o que estava prestes a acontecer não poderia ser detido. Quando ela alcançou o caixão, o som do suspiro aumentou, tornando-se mais alto, mais claro. Ela olhou para o rosto de Antônio e viu o que até então ela não tinha percebido. Seus olhos, antes fechados, começaram a se mover lentamente, como se quisessem abrir. O pânico tomou conta da sala. A tia Adelaide, que até aquele momento estava quase em transe, deu um grito sufocado, o som mais horrível que já fora ouvido. "Ele está tentando sair!" Ela gritou, suas palavras atravessando o espaço denso da sala. "Ele ainda está preso. Ele está em sofrimento. Não podemos deixá-lo. Não podemos." Aquele grito foi como o estalo de um feixe de tensão rompendo. No instante seguinte, o corpo de Antônio deu um leve movimento. O peito subiu e desceu de forma visível, como se estivesse respirando novamente. Mas algo mais aconteceu, algo que nenhum dos presentes estava preparado para ver. A expressão de Antônio mudou. Seus lábios, que estavam em um sorriso pacífico, começaram a contorcer-se em uma grimace de dor. E então, o rosto dele começou a se distorcer, como se as camadas de pele estivessem se desfazendo, desmoronando de dentro para fora. Isabela deu um passo para trás, o coração batendo freneticamente em seu peito, sua mente gritando para fugir, mas o horror não permitia movimento. Ela viu então uma coisa que nunca poderia ter imaginado. Do fundo da garganta de Antônio, algo começou a sair. Era uma substância viscosa, negra, algo como um líquido espesso que escorria de sua boca com um som repulsivo. Não era sangue, não era nada que um ser humano deveria produzir. Era algo alienígena, algo do além, um sinal de que ele estava sendo consumido, corrompido de dentro para fora. Os outros começaram a recuar, alguns até desmaiando de terror, mas Isabela ficou ali, incapaz de se mover. O olhar de Antônio agora estava fixo nela, e ela sentiu com uma clareza dolorosa que ele estava tentando se comunicar. Mas o que ele queria? O que ele estava tentando mostrar? Antes que qualquer um pudesse reagir, o corpo de Antônio, num último e desesperado movimento, soltou um gemido mais forte, mais profundo, como se um ser estivesse tentando escapar de dentro dele. A pele do rosto dele rasgou, como se algo estivesse tentando emergir. O som foi aterrador, insuportável, e por um segundo, Isabela achou que iria desmaiar de medo. E então, o corpo de Antônio parou. O suspiro cessou abruptamente. O líquido negro parou de escorrer. O silêncio que se seguiu era absoluto, esmagador. O que restou de Antônio estava irreconhecível. Seus olhos, que antes se moviam, agora estavam fixos, mas vazios. Ele estava definitivamente morto, ou, ao menos, parecia estar. Mas Isabela, com a respiração ainda suspensa, sabia que o que quer que tivesse acontecido ali, a presença de Antônio não havia partido completamente. Algo muito pior estava prestes a ser revelado, e ela podia sentir que o que acontecera naquela sala havia mudado o curso de tudo. O tempo parecia ter parado na sala, um silêncio absoluto preenchendo o espaço. Todos estavam imóveis, os olhos fixos no corpo de Antônio, aguardando uma reação. O momento em que uma lágrima escorreu de seu rosto era como um pesadelo se materializando diante deles, mas ninguém ousava se mover ou falar. Era uma cena irreconhecível, um estalo de horror que não fazia sentido. Como poderia um homem morto, cujos pulmões estavam frios e sem ar, produzir uma lágrima? Era impossível. Isabela, ainda paralisada, sentiu uma sensação de que algo não estava certo. Sua mente estava em guerra com o que via. Ela olhou para a tia e para os outros, tentando buscar explicações, mas nada fazia sentido. O mundo parecia desmoronar ao redor dela, e a sensação de uma presença espectral se tornava cada vez mais intensa. Ela foi a primeira a quebrar o silêncio, sua voz tremendo de pavor. Ele ainda está vivo? Os outros começaram a murmurar, uma onda de incredulidade e medo percorrendo o grupo. Mas ninguém, nem a tia de Antônio, conseguiu refutar a verdade mais amarga que pairava sobre todos ali. O corpo de Antônio parecia inerte, mas a lágrima que escorria lentamente de seu rosto era um sinal claro, um indício de que ele não estava completamente perdido para o mundo dos vivos. Mas a verdadeira revelação veio com o movimento imperceptível dos olhos do defunto. Uma leve oscilação, quase imperceptível,
mas visível para quem estava prestando atenção. A visão parecia delirante, mas os olhos de Antônio se moveram em direção a Isabela, fixando-se nela com uma intensidade assustadora. Ela mal pôde respirar diante daquela cena, a sala girando ao seu redor enquanto um calafrio percorreu sua espinha. Foi então que o ar pareceu mudar. A atmosfera carregada de tensão se transformou em algo muito mais denso, algo sobrenatural. Um grito abafado, quase inaudível, ecoou na sala, como se a própria casa estivesse reagindo à presença que agora preenchia aquele lugar. Isabela sentiu como se algo tivesse sido arrancado de seu peito. A sensação de algo vigiando-a aumentou, como se uma presença, estranha e malévola, tivesse se materializado ao seu lado, invisível para todos, exceto para ela. Ela tentou olhar ao redor, mas nada a preparava para o que estava prestes a acontecer. A lágrima que escorria do rosto de Antônio não era apenas uma expressão de sofrimento, era uma ligação, uma janela para algo que não deveria existir, um elo entre os mundos. O corpo de Antônio começou a se contorcer levemente, não mais de dor, mas de uma força que não podia ser explicada. Sua boca se abriu lentamente, mas não para emitir palavras, apenas para deixar escapar uma risada baixa e gutural, que fez o sangue de Isabela gelar. A sala estava em choque, e os outros começaram a se afastar, temerosos, mas sem saber o que fazer. Mas antes que alguém pudesse reagir, os olhos de Antônio se abriram completamente, agora completamente negros. Não havia mais humanidade ali, apenas uma presença sombria que dominava o corpo, algo que nunca deveria ter retornado. Isabela estava paralisada, mas sua mente ainda funcionava a todo vapor, tentando entender o que estava acontecendo. Ela deu um passo para trás, quase caindo, mas as palavras de sua tia ecoaram em sua mente. Ele não está morto, não de verdade. Eu vi ele se mover, senti ele respirar. De repente, o ar se tornou irrespirável e uma onda de calor a envolveu. Isabela sentiu seus olhos queimando e a sala inteira parecia se distorcer, como se estivesse prestes a engolir todos. As sombras tomaram forma e o que restava de Antônio foi consumido pela escuridão. A entidade que o possuía, agora plenamente livre, fez uma última aparição diante de Isabela, seus olhos negros fixos nela. Você deveria ter me deixado em paz. A voz da entidade ressoou dentro de sua mente, fria e ameaçadora. Então, a sala se silenciou novamente. O corpo de Antônio agora completamente imóvel, mas o mal que ali habitava não se foi. Ele estava em todos, dentro de cada um que havia sido testemunha daquela noite macabra. Isabela sentiu uma pressão em seu peito e soube que, de alguma forma, o que havia acontecido ali não era apenas um fenômeno passageiro. O mal havia se infiltrado profundamente e nada mais seria o mesmo. O último suspiro de Antônio não era de alívio, mas o sinal de que algo muito mais sombrio tomara seu lugar, algo que agora estava à espreita, esperando para reivindicar os vivos. A história de Antônio deixou todos à beira da loucura. A presença de algo sombrio, algo que ultrapassava os limites do natural, se perpetuou muito depois do corpo de Antônio ter sido levado. As marcas de sua possessão se estenderam para aqueles que testemunharam sua agonia, como uma sombra que o seguiria para sempre. E, enquanto a vida em sua casa retornava ao normal, algo sinistro os observava em silêncio. Isabela nunca mais foi a mesma. Ela sentia a presença dele, de Antônio, em todos os cantos da casa. Os sons estranhos, os murmúrios baixos à noite e aquela sensação de ser observada nunca a deixaram. Sua mente ficou marcada e ela sabia, no fundo, que o que acontecera naquela sala não era um simples fenômeno inexplicável. Era uma maldição, uma entidade que agora se alimentava das suas memórias e da sua alma. Cada vez que Isabela fechava os olhos, via os olhos escuros de Antônio, ainda vivos, ainda vigiando, e ela sabia que aquele não era o fim, mas apenas o começo de um pesadelo que se estenderia além do tempo. Se você se sentiu tocado por esta história, se a tensão e o terror que ela trouxe ainda permanecem com você, então não deixe de conferir outros vídeos do canal. Há muitas outras histórias que vão fazer você questionar o que é real e o que se esconde nas sombras. Comente abaixo o que achou e compartilhe com aqueles que têm coragem de explorar o lado mais sombrio da vida. E claro,
Inscreva-se para mais histórias aterradoras.